Alô galera, Vascaínos aqui, Marcelo falando. Mais cedo soltei um vídeo aí sobre o jogo de ontem e a coletiva do Diniz. Mas eu queria enfrentar aqui algumas coisas de per si, notadamente porque inscritos meus fizeram comentários, alguns eu anotei o nome aqui, nome, plataforma, outros 3 comentários eu anotei, mas não salvei o nome dos inscritos, né? Bom, Diniz falou e reconhece queda de produção, queda de intensidade no segundo tempo, especificamente no que tange a levar contra-ataques, né? Transições defensivas, e disse que isso aí acontece muito porque a marcação que ele está fazendo lá em cima, no segundo tempo, não é tão intensa e forte como é no primeiro tempo. E aí o time, na parte do ataque, já não consegue marcar lá em cima, né? Há uma baixada de linha normal, mas essa marcação não é forte como é feita lá em cima, na marcação alta. Essa marcação média não está sendo feita, e os 2 volantes também, Jair e Tietchan, no caso de ontem, também perdem intensidade, né? E ele reitera isso algumas vezes, tem que dar uma solução. Qual é a solução disso aí? É simples. Não dá para você marcar alto o tempo inteiro, né? Todo mundo ficou maravilhado aí com o Jorge Jesus em 2019, e quem acompanhava lá o time do Jorge Jesus, como eu acompanhei, eu gosto de futebol, gosto de tática, né? Ele marcava alto, depois marcava médio, depois marcava com linha baixa. Quando marcava com linha baixa, tinha pontas extremamente rápidos, né? Que saíam pelo menos em 2, os 2 atacantes, ou um atacante e um centroavante. Então ele dava as soluções para o Flamengo lá. E o Vasco, através de Diniz, tem que dar solução aqui também, para justificar e para resolver. Para justificar a transição defensiva, os contra-ataques que ele vem sofrendo. No jogo de ontem contra o CSA, na 3ª divisão, ele justificou bem, mas tem que dar o resultado. Qual é? Povoar mais o meio de campo com gente que marca realmente. Não adianta baixar a linha, botar a linha média e os caras da frente não marcarem, não adianta, vai continuar vulnerável. Tem que ter marcação, se baixar a linha para média ou baixar a linha para baixa, né, propriamente dita, a marcação tem que ser forte, porque não adianta, ele reconhece e explica aí para quem não entende, né? Algumas perguntas foram feitas ontem, o pessoal se confundia, né? Não é só a defesa que falha, é o sistema defensivo. Quando você não ganha a bola lá em cima, você deixa o oponente vir com a bola, né? Passa pela tua primeira linha, passa pela segunda, que é o meio de campo, e vai chegar na tua defesa. E se você não tem um sistema defensivo bom, né? Tudo vai desembocar na defesa, propriamente dita, e você não consegue aí, com 2 zagueiros, né? Contra 3, 4, 5 atacantes aí pressionando o Vasco, né? Então, mais marcação no meio de campo, né? Ou com a entrada de mais um volante, ou então colocando alguém da frente para marcar realmente. E a gente não consegue, porque Nuno, Verratti, Rayan e Couto não vão marcar no meio de campo para evitar a transição defensiva. O Diniz tem que resolver isso. Hugo Moura e João Vitor, eu falei e falo aqui, o Hugo Moura tá ficando de zagueiro, porque tem uma boa saída. O André do Fluminense também tinha uma boa saída, mas falhava muito na bola aérea e na marcação dentro da área. A marcação de um volante é uma, a marcação de um zagueiro é outra. Há diferenças gritantes sobre isso. Inclusive, o zagueiro não pode fazer falta, o volante, o Hugo Moura, faz muita falta. E o Vasco volta a levar gols de bolas aéreas, né? Então não adianta você botar um zagueiro improvisado, há um argumento que ele tem boas saídas, e o Vasco continua tomando gols de bolas aéreas. Ontem, um cara do CSA fez um gol entre 3 defensores do Vasco, né? Sistema falho que o Diniz tem que resolver. Verratti e David, mesma coisa, né? Eu sempre venho falando que o Vasco tem que ter variações. Jogar por cima pro Verratti, às vezes mais um jogador por cima, David, por exemplo. Teve um jogo que o Vasco lançou 70 bolas no adversário e tinha só o Verratti, ele tinha tirado o David, né? Não pode fazer isso. Se um jogo tal vai lançar 70 bolas na área do adversário, no chuveirinho, tem que povoar a área com o maior número de cabeceadores
no ataque nosso possível, né? Então o Vasco tem que revezar bola aérea, bola por cima, bola por baixo, né? E o Verratti atrapalha, perguntaram isso na coletiva. Não é que atrapalhe, mas o Vasco tem que ter mais variações. Não é só jogar pro Verratti. Então, o Verratti não é para barrar o Verratti, mas em dado momento tira ele e você pode jogar aí com o GB, que a função dele é essa, da base, ou então o David já jogou assim no São Paulo e o próprio Diniz falou, David joga como centroavante. E eu defendo também o Ryan podendo jogar de centroavante, faz um teste aí com ele tem uma boa cabeçada, inclusive ontem perdeu, ontem ele perdeu um gol sozinho na pequena área, não cabeceou essa bola para dentro, mas pode aí trabalhar esses fundamentos de ser o centroavante. Então você pode tirar o Verratti em dado momento e trabalhar com o GB, com o David Ryan, é o que tem no momento, né? Coutinho mais uma vez saiu, sem intensidade, sem aquele pique, parece um jogador, um ex-jogador em atividade, né? Durante 90 minutos ele aparece em 4, 5 lances e depois fica apagado, não tem mais aquela força como tinha, não ajuda como deveria ajudar. Há um jogador que ganha acima de 1,5 milhão, né? O Pedrinho nega, não dá para você ter um rendimento desse aí, como o Pedrinho tem, como o Coutinho tem. O Pedrinho nega que o Coutinho ganhe mais de R$1 milhão, mas ele deve ganhar R$1 milhão, R$1,5 milhão, e você não pode ter um jogador desse aí, né? Rendendo pouco, tanto na criação, quanto ali fazendo volume no meio de campo para impedir as transições do adversário, né? E para fechar aqui, o Ryan, né, soltou uma frase dizendo: o Diniz pega no meu pé assim, faz eu jogar. Lamentável um jogador de futebol falar isso. Ele é um jogador que vem de uma situação, não de pobreza, mas de pouca grana, né? O cara tem que querer explodir por ele mesmo, tem que querer aparecer por ele mesmo, né? Quando você escuta um jogador dizer que o técnico fica estimulando ele e tal, é uma coisa complicada, né? Porque, na verdade, o estímulo vem de dentro, o incentivo que vem de fora. Então, a gente escuta, não, o Diniz fica me incentivando, tá, mas falta o estímulo que é interno ao Ryan. Parece que não quer explodir, ou parece que está já aí de olho numa venda, né? O Vasco fica anunciando isso aí, não tem grana, né? Porque a grana que aparece lá, os caras somem com ela, né? Já falei aqui que o Vasco, ano passado, ficou sem pagar as 2 grandes despesas, né? Voltou a pagar só as dívidas tributárias, não está pagando recuperação judicial, né? Então, no final desse ano ou ano que vem, vai explodir aí numa situação de cadê o dinheiro, né? Então o Vasco está de olho numa possível venda, 100 milhões, 120 milhões, eu não sei aí as especulações, não as farei aqui, mas fatalmente o Ryan vai ser vendido aí, não há outro caminho, né? Os caras não conseguem fazer dinheiro a não ser com venda de jogadores. Aí vende Ryans, Peques e Marlon Gomes e joga-se com Jean Davis, com Maxines, com Lloyd. Olha a vergonha que é, Pedrinho. Lloyd no banco, né? 9 milhões. O Garré, que de vez em quando entra, ontem entrou, deu 2 passos, o pessoal falou que ele jogou bem e tal, não sei o quê, né? E para fechar aqui, eu esqueci de dar um detalhe. O Cristiano Osório, do YouTube, disse com relação à queda no segundo tempo, já respondi, e o João Luiz S. Oliveira, lá do Facebook, falou sobre que o Hugo Moura é bem melhor que o João Vitor. Mas uma coisa é o Hugo Moura ser melhor que o João Vitor, outra coisa é o Hugo Moura ser o zagueiro satisfatório. Esse vídeo aqui era para responder esses dois, dos quais eu gravei os nomes, e das outras 3 respostas sobre o Verratti, sobre o Coutinho, sobre o Ryan, eu não anotei quem falou, quem comentou, mas está aqui a resposta para meus inscritos do YouTube, Kawaii, TikTok, Instagram, Facebook, toda essa galera que me acompanha em todos esses canais aí. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.